Muito bom dia, meus amigos. Segundamos aí com o Brasil tropeçando, né? Eu espero que você não tenha perdido a banca num porcaria do amistoso, né, meu amigo? Me ajuda aí a te ajudar, tá? Hoje a gente tem jogos muito mais importantes, como a própria Série B, e eu vou analisar esses três jogos hoje. A gente também tem a última rodada dos jogos europeus, mas eu particularmente não vou fazer nada nesses jogos, pessoal. Eu vou focar aqui no Brasileirão, que é a especialidade aqui do canal e é onde eu tenho os melhores resultados. Eu vou deixar só para vocês hoje aqui uma super cotação, Cristiano Ronaldo para poder marcar com odd 2, cotação da Bet365, a maior casa de apostas do mundo. Se você não tem conta nessa casa, link no primeiro comentário fixado para você poder pegar essa odd 2, um aumento aí de 1,40 do maior jogador de todos os tempos, depois do Messi, para poder marcar aí diante da Hungria. É a super cotação indicada do dia. No nosso grupo gratuito você encontra muitas outras super cotações e vamos rodar a vinheta para passar para vocês as dicas de hoje. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta terça. E eu separei hoje 3 joguinhos da Série B. O primeiro deles, um confronto regional que vai pegar fogo. O Paysandu está praticamente rebaixado, 10 pontos atrás, 11, né, do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Faltando apenas 7 jogos para o time, é uma arrancada bastante improvável. O time também é um dos piores mandantes da competição, com apenas 2 vitórias em casa. Então, o que se achou que seria a maior força do time acabou não se confirmando e o time tem uma campanha muito fraca dentro de casa. O Remo, por sua vez, chega com ânsia e vontade de subir na tabela e com uma vitória hoje ele vai aqui para a 5ª colocação e fica numa condição de conseguir o acesso. O time vem de 3 vitórias seguidas sob o comando do técnico novo, o Guto Ferreira, e chega num bom momento. Mas vamos primeiro falar sobre o Paysandu, que chega com muitos jogos sem fazer gol e com alguns desfalques, várias dores de cabeça para o treinador hoje. O Diogo Oliveira, o artilheiro do time na Série B, vai ficar fora por conta de lesão. O Garcês, que é companheiro de ataque, também é dúvida. Denilson e Vini Faria devem ser as opções. E a boa notícia foi por conta do Márcio, que retorna para poder compor aí o setor ofensivo desta equipe. Do outro lado a gente tem aqui o Remo, que tem aqui o Eduardo Melo no departamento médico, então uma baixa para esse confronto. O Marcelinho vai ser aí outra baixa por conta de suspensão em terceiro amarelo. À frente vai ter o João Pedro, artilheiro do time, Pedro Rocha, outro excelente jogador, e o Nicolas Ferreira, time do Remo muito acertado nesse 4-3-3, fazendo muitos gols, é uma máquina ofensiva grande e que fora de casa também tem conseguido fazer boas partidas, vencer o Operário. Esse é um clássico, pessoal, e clássico obviamente equilibra as coisas. É o último tiro do Paysandu na temporada em termos, não de tentar não ser rebaixado, porque eu acho que isso vai acabar acontecendo mesmo, mas vencer aqui é dar um sopro de esperança de que ainda pode sobreviver e, principalmente, diminuir muito as chances de acesso do seu principal rival. Então, o jogo hoje, ele vale muito para o Paysandu nessa questão. Mas a gente não pode esquecer que quem joga o melhor futebol hoje é o Remo, quem é o melhor time, consegue criar mais chances, melhor defensivamente e principalmente no lado ofensivo. O Paysandu prejudicado sem a ausência de seus jogadores que nem fazem tantos gols assim, já há 8 jogos sem vencer. Eu acho que o time não vai ser o favorito aqui, então eu vou pegar o empate à lula do Remo nesse jogo, pessoal. Acho que a gente, se tiver um vencedor aqui, vai ser o Remo, melhor time e com mais poderio no lado ofensivo. Obviamente, clássico complica bastante as coisas. O Paysandu tem até o histórico recente bom diante do Remo, mas eu vou ser obrigado a apoiar o melhor time nesse momento, ignorando aí um pouco essa questão de clássico, força por força. Todos os outros pontos me levam para um favoritismo do Remo, que a gente não vê refletido aqui nas cotações. Uma dica interessante também para vocês, pessoal, um tiro, né, na verdade, é o mercado de cartões, pegar para pelo menos os times terem um jogador expulso cada um dos times. É uma odd de 13 lá na Betano. É a casa que eu encontrei a maior cotação aqui e vou buscar isso. Média de cartões alta para ambos os times também. Cara, aquelas escadinhas de cartões de segundo tempo também podem ser interessantes para esse jogo aqui, tá? Mas vamos de empate ao Remo e nesse bilhete aí 0.1 no ambas tomam um cartão vermelho, ok? No segundo jogo, pessoal, a gente tem a Chapecoense contra o Botafogo de São Paulo, o duelo de um time que está lá em cima contra outro que está lá embaixo. A gente já viu isso ontem já no CRB e Ferroviário e viu um jogo muito movimentado. E hoje a gente tende a ver outro. A Chapecoense é um dos grandes mandantes dessa competição, 9 vitórias, 2 empates, 4 derrotas apenas. No seu tapetinho, o time tem conseguido somar vitórias e vitórias e vitórias. O Botafogo, por sua vez, um fraco time fora de casa, venceu 3, empatou 2 e perdeu 10. E é um time que está ameaçadíssimo pelo rebaixamento, trocou de treinador
treinador recentemente e praticamente nada está dando certo para essa equipe. A Chapecoense chega para o confronto de hoje, pessoal, numa sequência, voltando a vencer dentro de casa a equipe do Novo Horizontino, uma vitória muito importante contra o adversário direto, e o Gilmar Del Pozo hoje vai ter que fazer algumas mudanças. O atacante Marcinho e o zagueiro e capitão Bruno Leonardo estão suspensos pelo terceiro amarelo, mas o time vai ter a volta aí do João Paulo, o zagueiro aí que em questões contratuais da Ferroviária não jogou e era o titular dessa equipe. O Chapecoense joga aqui num 4-3-3 com o Neto Pessoa, Giovanni Augusto e Ítalo, os principais jogadores de frente, e vem com 3 vitórias seguidas, encerrando uma sequência negativa. O Botafogo, por sua vez, conseguiu um suspiro vencendo a equipe do Paysandu, encerrou a sequência de 6 jogos sem vencer, onde tinha 5 derrotas, mas segue sendo um dos times mais fracos dessa Série B. O técnico interino Ivan Izzo segue no comando, né, depois de ter vencido a equipe do Paysandu, e ele não vai poder contar hoje com o lateral direito Jefferson, o meia Leandro Maciel, Léo Gamalho também não deve jogar. O time do Botafogo é um time de forte marcação, mas é um time que defensivamente sofre muitos gols, e isso contra um dos principais ataques da competição é um grande problema. A Chape tem um poderio ofensivo muito grande e em casa tem um excelente futebol. A cotação que dá no favoritismo para a Chape, que é, na minha visão, ele é justo, mas é uma cotação de risco aqui, 1,60, não vejo valor aqui. O que eu mais gosto, pessoal, é o menos 0,25 da Chape ao vivo, como a gente pegou diversas e diversas vezes no campeonato. Agora já virou meio que moda, né? Então a cotação vai ter um pouquinho de resistência. Mas ainda assim, para a Série B, para o risco que essa Chapecoense em casa, o menos 0,25 é o que mais defende a gente. E é a entrada que eu mais gosto, porque não deve demorar muito para poder subir não, tá? No final do vídeo tem um bilhete também com esse jogo aí para vocês. E para poder finalizar, pessoal, Atlético Paranaense e Avaí. Cara, o CAP simplesmente não pode perder aqui, tá? Se perder, vai ficar numa situação muito complicada. Essa rodada tá boa para os postulantes aqui, já que o Atlético Goianiense tropeçou, o CRB também tropeçou, o Avaí vai ter agora um jogo muito difícil fora de casa, e o CAP vem de uma derrota aqui no último confronto, né? Perdeu fora de casa e agora vai ter que buscar esses pontos dentro dos seus domínios, onde ele vem numa boa sequência, né? Ele conseguiu vencer aqui os 3 últimos jogos dentro de seus domínios e venceu aqui 7 dos últimos 10 confrontos. Vem de 2 derrotas, mas para times fortes, e hoje vai ter algumas mudanças em termos de escalação. O técnico Odair e o atacante Velasco estão suspensos para esse jogo, então é o interino que vai estar no meio do campo, mas o time vai ter o retorno do zagueiro Teran, que se recuperou de lesão, e o Léo, que cumpriu suspensão, e também o atacante Julimar, que é um jogador interessante. A frente com Luiz Fernando Viveiros e Leozinho, ela é bastante interessante, meio com Patrick Zapelli. Esse time do Atlético Paranaense aqui, se ele fosse um pouquinho mais equilibrado defensivamente, ele já estaria lá em cima, mas ele tropeçou demais no início. O Avaí, por sua vez, não vai poder contar com o Emerson Ramon, é a única baixa do time para esse jogo, e o Tylon deve voltar aí para poder comandar o ataque. Marquinhos Gabriel, o experiente jogador no meio campo, e o Avaí tem alternado vitórias, derrotas e empates, vem numa sequência que não é muito boa, e as vitórias principalmente dentro de casa, até porque esse jogo aqui de Chape era uma rivalidade, então fora de casa o Avaí tem se mostrado muito mal. O Atlético Paranaense não faz valer uma cotação de 1,60, foi assim um campeonato inteiro, não fez valer, tem só 4 vitórias nos últimos 10. 4 vitórias é, pessoal, para odd de 2,50 ou mais aqui. E o time não tá conseguindo bater isso. Mas ele vem quase que invicto nos últimos 6. E o Avaí vem jogando mal fora de seus domínios. Aqui também é um cenário parecido com o de Chape e Botafogo. Aqui um pouco mais de equilíbrio em relação ao Avaí do que o Botafogo. E o menos 0,25 do Atlético Paranaense, para mim, também a melhor opção e a minha indicação para essa partida. Então esses são os meus palpites para hoje, pessoal. E eu vou finalizar para vocês aí com 2 dicas de bilhete, tá? Esses bilhetes são bilhetes de cenário onde os times têm dificuldade de fazer o gol ou eventualmente sair atrás, o que pode acontecer nesses 2 jogos aqui. Então a gente vai com 0,1 unidade em cada uma e um 0,05 nessa odd 719, tá? Então o que a gente quer? Muitos escanteios e muitas finalizações da Chapecoense e do Atlético Paranaense. Obviamente, se com 15 minutos aí sai 2 gols desses times, o ritmo vai cair. É projetando um cenário de muita dificuldade para ele poder fazer o gol, saindo atrás, ou o time se defendendo, cenários que a gente viu aí muitas vezes nessa Série B. Então eu gosto dessas dicas e ela tá na nossa super cotação aí do dia. Então esses são os nossos palpites para hoje, pessoal. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Forte abraço e boas bets nessa terça-feira.